18. Antes de retornar a Dallas, Hayford esperava descobrir o que Leon sabia sobre o que se passara em Denver. Porém, ele não conseguia falar com Mac. Será que Buck havia sido reconhecido? Ninguém acreditaria que Hayford não participara da fuga de Hattie se soubesse que seu genro esteve lá. Hayford aceitaria as consequências de seus atos naquilo que ele considerava uma guerra santa. No entanto, antes de ser preso, ele desejava encontrar Amanda e limpar o nome dela. Se Tizion estivesse certo, as 144 mil testemunhas permaneceriam protegidas por Deus de todos os perigos durante um determinado tempo. Embora não fosse uma das testemunhas, Hayford era crente, tinha o selo de Deus na testa e confiava que ele o protegeria. Se isso não acontecesse, ele consideraria a morte como, abre aspas, lucro, fecha aspas, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo. Hayford não recebera notícias de Mac e não tinha meios de falar com ele. Ou Mac não conseguira livrar-se de Leon a tempo de entrar em contato, ou alguma coisa errada havia sucedido em terra. Hayford precisava tomar uma atitude. Se contasse que cancelara sua missão, essa história só faria sentido se ele se comunicasse, via rádio, com Leon antes de aparecer novamente em Dallas. Buck estava preocupado, imaginando que talvez tivesse matado uma pessoa. Quando o Dr. Charles foi ao encontro deles no aeroporto de Waukegan, antes de seguirem para Mount Prospect, Buck cochilou ao ouvido do médico. Preciso saber se machuquei muito aquele policial. Conheço uma pessoa que trabalha em uma das unidades de pronto-socorro da CG, nos arredores de Littleton, disse o Dr. Charles. Posso verificar. Ao chegarem a Mount Prospect, Ken entrou com seu velho carro no quintal da casa. O Dr. Charles permaneceu dentro do seu, falando ao telefone. Chloe e Tizion queriam ouvir todos os detalhes. Chloe insistiu para que Hattie, exausta da viagem, ficasse com a cama do pavimento térreo e subiu a escada para tomar uma ducha, apoiando-se na bengala e contando com a ajuda de Ken e Tizion. Assim que terminasse, ela deveria avisá-los para que eles a ajudassem a descer. Buck e Chloe conversaram em particular. Você poderia ter sido morto, ela disse. Não sei como não morri. Tenho quase certeza de que matei aquele policial. Não posso acreditar. Ele tinha acabado de fuzilar a recepcionista e eu sabia que faria o mesmo conosco. Reagi instintivamente. Se houvesse tempo para pensar, eu teria ficado paralisado de medo. Você não tinha alternativa, Buck. Mas será que você seria capaz de matar um homem com um soco? Espero que não. Ele estava se virando para apontar a arma para mim quando eu o atingi. Não estou exagerando, querida. Acho que eu não teria conseguido atingi-lo com tanta força se tivesse corrido em sua direção. Senti meu punho afundando na cabeça dele, esmigalhando tudo. Ele caiu de costas e bateu a cabeça com força no chão. O baque soou como uma bomba. Foi autodefesa, Buck. Não sei o que vou fazer se souber que ele está morto. O que a comunidade global fará se descobrir que foi você? Buck gostaria de saber quanto tempo levaria para eles descobrirem. O policial mais jovem teve tempo suficiente para gravar suas feições, mas provavelmente estava morto. O outro achava que ele era Hayford Steele. Enquanto alguém não lhe mostrasse uma fotografia de Hayford, ele continuaria a acreditar nisso. Mas teria condições de descrever os traços de Buck? Buck caminhou até um espelho no corredor. Seu rosto estava sujo e as faces apresentavam manchas vermelhas e roxas até perto do nariz. O cabelo estava desgrenhado e molhado de suor. Ele necessitava de uma ducha. Mas qual teria sido a sua aparência na clínica? O que o policial sobrevivente diria sobre ele? Charlie Tango para a Torre de Dallas. Câmbio. Torre, prossiga, Charlie Tango. Mensagem urgente para o Supremo Comandante da Comunidade Global. Missão suspensa por falha mecânica. Verificando equipamento antes de retornar à base. Chegada prevista daqui a 2 horas. Câmbio. Positivo, Charlie Tango.
Hayford aterrissou em uma pista aparentemente abandonada a leste de Amarillo e aguardou a chamada de Fortunato. Buck sentiu uma certa inquietação quando o Dr. Charles entrou na casa sem olhar para ele. O médico concordara em examinar Chloe, Ken e Hattie antes de voltar para Kenosha. Ele demonstrou preocupação com o estado de Hattie e do bebê. Ela devia permanecer em repouso absoluto. Depois de instruir os outros como cuidar de Hattie e monitorar os sintomas, ele retirou os pontos de Ken e recomendou que ele não fizesse nenhum esforço durante alguns dias. O quê? Nada de tiroteios? Acho que não vou poder trabalhar para Buck por uns tempos. O médico disse a Chloe que o tempo seria seu aliado. O gesso que cobria seu braço e pé ainda não podia ser retirado, mas ele prescreveu um tratamento que a ajudaria a melhorar rapidamente. Buck aguardou, observando. Se o Dr. Charles não lhe dissesse nada, significava que Buck matara um homem e o médico não sabia como lhe contar. Você poderia examinar minha bochecha? Buck perguntou. O Dr. Charles aproximou-se sem dizer nenhuma palavra. Segurou o rosto de Buck e virou-o na direção da claridade. Eu preciso desinfetar esse ferimento, ele disse. Se não passarmos um pouco de álcool aqui, ele poderá infeccionar. Os outros saíram do local enquanto o médico cuidava de Buck. Você se sentirá melhor depois de tomar uma ducha, ele disse. Eu vou me sentir melhor depois que você me contar o que descobriu. Você levou muito tempo falando ao telefone. O homem está morto, disse o Dr. Charles. Buck olhou assustado para ele. Você não tinha alternativa, Buck. Eles virão atrás de mim. Havia câmeras instaladas por toda parte. Se seu rosto estava como está agora, mesmo as pessoas que o conhecem não teriam condições de identificá-lo. Acho que devo me apresentar. O Dr. Charles afastou-se um pouco. Se você tivesse baleado um soldado inimigo no campo de batalha, teria de apresentar-se como culpado? Eu não tinha intenção de matá-lo. Se você não tivesse feito isso, ele o mataria. Ele matou uma pessoa na sua frente. A missão dele era tirar você e Hattie dali. Não entendo como um soco pode matar alguém. O médico aplicou um curativo e sentou-se na beira da mesa. Meu colega de Littleton disse que uma das duas pancadas, o soco no rosto ou o baque da cabeça no chão, poderia ter matado o policial, mas as duas juntas foram fatais. Ele sofreu trauma facial e esmagamento da cartilagem e dos ossos ao redor do nariz. Algumas partículas de osso penetraram em seu crânio. Os 2 nervos ópticos sofreram danos irreversíveis. Vários dentes foram quebrados e o maxilar superior partiu-se ao meio. Sua morte poderia ter sido causada por todos esses traumatismos. Como assim? Meu colega tende a acreditar que a morte foi causada pelo baque da parte posterior da cabeça no chão. Foi esse baque que fez o crânio dele esmigalhar-se como casca de ovo. Vários fragmentos do tecido craniano penetraram no cérebro. A morte foi instantânea. Buck abaixou a cabeça. Que espécie de soldado ele era? Como poderia participar dessa batalha cósmica do bem contra o mal sem aceitar a ideia de ter matado o inimigo? Nunca conheci alguém que tivesse causado a morte de outra pessoa e não se sentisse culpado por uns tempos, disse o médico, começando a guardar suas coisas. Já conversei com pais que foram forçados a matar para proteger seus filhos, mas eles também se sentiram atormentados pelo remorso. Pergunte a si mesmo onde Hattie estaria agora. Onde você estaria? Eu estaria no céu. Hattie estaria no inferno. Então você lhe deu um pouco mais de tempo para converter-se. Finalmente, Hayford recebeu uma chamada da Torre de Dallas, pedindo que ele entrasse em contato novamente meia hora antes de aterrissar naquele aeroporto. O Supremo Comandante aguarda sua chegada. Hayford disse que estava a caminho. Quando faltava meia hora para chegar a Dallas, ele informou a torre e 40 minutos depois estava taxiando em direção ao hangar que também abrigava o Condor 216.
Ao descer da aeronave, ele avistou Leon Fortunato, cujo semblante demonstrava indignação. Mac McCullen estava um pouco atrás, com ar de quem sabia de tudo.